Aí eu volto para quem eu citei no início da coluna, que era o meu editor, Sérgio Bartolo, que ele sempre falava, é no detalhe que mora o diabo. E é nesse detalhe que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque há, sim, riscos para a Zona Franca de Manaus e há situações que são inevitáveis, como a situação da reforma tributária. E veja o detalhe, né? O detalhe. Dentro do contexto do Lula e do Geraldo Alckmin. São figuras políticas com outra força e outra capacidade diferente do que era o presidente Bolsonaro e também o Paulo Guedes. Portanto, eles terão grandes possibilidades de executar a reforma tributária, que foi uma incapacidade do governo Paulo Guedes, ou do governo Bolsonaro e na gestão Paulo Guedes na economia. Esse é um fato. E é um fato que é preciso estar atento, por quê? Porque ele vai, inevitavelmente, atingir a Zona Franca de Manaus. Um outro dado, que é um outro detalhe importantíssimo nessa discussão, é que o que aconteceu do governo Bolsonaro em relação à Zona Franca de Manaus foram decretos, atos que ocorriam sem nenhuma discussão. A gente já acordava, em pleno feriado, dera essa pegadinha, com aquele ato publicado, já irrevogável em relação à Zona Franca de Manaus. E eles só foram revertidos em função de uma atuação na Justiça, no STF, por meio da bancada federal. Isso é um dado também, é outro fato. Neste caso, há uma declaração que ela é muito importante ser ouvida, porque o Geraldo Alckmin me parece alguém que tem muita força no meio político, no meio econômico e também no governo Lula, alguém de muita experiência, e que o que ele fala, ele não acorda assim, eu acho que eu vou fazer isso. Ele fala alguma coisa que está sendo organizada. Inclusive, durante a coluna, acho que na segunda-feira ou na semana passada, nós falávamos de que havia só 15 dias, mas isso era muito tempo em relação à indicação da superintendência da SUFRAMA. Por quê? Porque em que pese os problemas relacionados à questão do risco democrático, do golpismo que estava em curso, as questões econômicas não parariam, inclusive a reforma tributária. A gente tratou isso, você lembra? E essas questões, elas precisam estar sendo discutidas com a participação de quem representa esse modelo econômico da região norte do estado do Amazonas. A gente tratou isso na coluna, eu lembro bem, depois se você quiser voltar e resgatar o conteúdo, é exatamente esse. Então, é necessário que, neste momento de fala, que não é um decreto, quem representa a Zona Franca de Manaus, nas suas várias frentes, comece a participar das discussões, para que essa discussão, que ela é profunda, técnica, importantíssima, e a gente também, como imprensa, precisa acompanhar para compreender, que é extremamente complexo, a gente precisa estar atento a cada movimentação de uma reforma que vai ser muito difícil que não ocorra, que ela tem repercussão na Zona Franca de Manaus, mas que ela precisa ver as alternativas para a Zona Franca de Manaus, para que este modelo econômico não sucumba ainda mais e represente os riscos, né, de uma série de degradações, na verdade, de piora, né, de uma degradação social em relação a esta região. Este é o ponto, este é o principal ponto. E aí, apenas se articular para votação é muito complicado, né? Muito complicado em função do número, do quantitativo dos parlamentares que representam a Zona Franca de Manaus e da inexperiência deles, da incapacidade, sim, neste momento, de fazer algumas articulações que foram feitas em outros momentos por outras figuras políticas em função das suas experiências e das suas influências, né, nos quadros. Até porque a reforma tributária e as vantagens e o contraponto da vantagem que é oferecida à Zona Franca de Manaus, ele entra no eixo de interesse dos estados. É difícil compreender que foi sempre assim, que os outros estados vão votar contra os interesses deles próprios, né? Então, há muitas questões complexas aí e a importância de se puxar alguns fios. Qual é a situação transversal que eles estão colocando, inclusive como debate, como imagem internacional do governo Lula? A questão do meio ambiente. Qual é o link que se pode fazer com a Zona Franca de Manaus? Já deveria ter sido feito há muito tempo por meio de ações e projetos com a preservação do meio ambiente, né? E aí o que eu faço aqui é um questionamento, eu não estou dizendo que ela não é falha em relação a algumas coisas, inclusive politicamente isso não é feito, né? Talvez, inclusive, Rafael, fosse necessário que o governo do Amazonas, isso já é necessário há muito tempo, a meu ver, se criasse uma secretaria específica para tratar de Zona Franca de Manaus devido à delicadeza e importância deste assunto para o estado do Amazonas. E não está acontecendo isso, esse diagnóstico, tudo isso tem que estar na ponta da língua, essas pessoas
acionadas a partir de um núcleo para atuar nesse sentido. Todas as outras possibilidades que não funcionaram, né, em relação àquelas questões, aqueles ataques foram feitos durante os decretos, que são diferentes de falas, em relação ao que foi feito no governo Bolsonaro.